Não é você, o homem que Roger está esperando. Com certeza não é você, Tete. Assim como houve quem herdou a vontade de Roger, algum dia surgirá alguém que herdará a de Ace. Mesmo sem laços sanguíneos, ninguém será capaz de extinguir essas chamas. Assim, ela atravessou as eras e chegou até os dias de hoje. E um dia, no futuro, carregando em seus ombros centenas de anos de história, alguém lançará o desafio perante o mundo. Sengoku, você e o governo mundial temem a guerra gigantesca que um dia tomará de assalto o mundo. Ele pouco me interessa, mas quando alguém encontrar o tesouro, o mundo virará de cabeça para baixo. E alguém vai achá-lo. Esse dia chegará. O One Piece é real. Essas foram algumas das últimas palavras de Edward Newgate, um dos maiores piratas que já existiu no mundo de One Piece, também conhecido como Barba Branca. O primeiro capítulo de One Piece foi publicado em 1997. Fazem 24 anos que o Oda lança... Eiichiro Oda é o escritor de One Piece, que eu não sei por que você está vendo esse vídeo caso você não saiba disso, mas todas as semanas, na sexta-feira, normalmente, sai... Não, na realidade sexta-feira é o anime, o mangá eu não faço a mínima ideia. Mas enfim, toda semana sai um capítulo de One Piece. Fazem 24 anos. 24 anos, dependendo de como você considerar, são algumas gerações. Tipo, 2. É muito tempo. É tipo tempo suficiente para você descobrir o One Piece quando você era criança, crescer, construir uma família e apresentar o One Piece pro seu filho. É tipo muito tempo. Que aliás, One Piece bateu recentemente a gigantesca mesmo, marca de 1000 capítulos. Deixa eu repetir, são 1000 capítulos de mais ou menos 30 páginas cada capítulo. Eu não leio o mangá, eu tô chutando que sejam 30 páginas, que é o padrão. 30 páginas, 1000 capítulos. São 30.000 páginas e 24 anos dessa história gigantesca sendo contada. E isso é uma coisa que o fandom, o pessoal que gosta de One Piece, é uma piada constante dentro da obra, que fazem 24 anos que ela é publicada e ela não tem um fim. Todos os mangás, todos não, a maioria dos mangás da era de One Piece, como os Big Three, que são Naruto, Bleach e One Piece. Bleach já acabou. Naruto já acabou. Tem Boruto, mas ninguém se importa. E agora você tem One Piece, que ainda não acabou e não parece estar tão perto assim de acabar. O Oda falou que... Ele falou, acho que em 2020 ou em 2019, que ele dá mais ou menos 5 anos para a história. E se você tirar as margens, 5 anos ainda é muito tempo. É tipo 30... a gente tá em 2021 agora. É tipo acabar em 2025 ou em 2026. Eu não lembro certinho quando foi que ele falou. E isso é tempo suficiente para completar 30 anos de história e talvez mais uns 200 ou 400 capítulos. E ser grande desse jeito acaba afastando algumas pessoas da obra, como ela me afastou por muito tempo, porque é um pouco... ela cria uma ânsia em volta da obra que você fica com medo de entrar nela, porque é muito grande e você não tem expectativa nenhuma de ver o final. Porque se você quiser ver o final, primeiramente, você vai ter que ler os 1000 capítulos que existem, ou assistir os 900 episódios de anime. E se você conseguir chegar lá, você ainda não vai ver o final, porque, sei lá, a gente viu 70% do que o Oda quer contar. Ainda falta um bocado de caminho para chegar lá. E é sobre isso que é esse vídeo, esse episódio. Eu quero aqui explicar de uma maneira narrativa o porquê, a partir de One Piece, o mundo One Piece, porque faz sentido que One Piece ainda não tenha acabado. Então, eu sou o Trovador,
e esse podcast é um oferecimento meros menestréis. Aqui comento de maneira um pouco mais despretensiosa sobre coisas que me interessam. Um livro, uma cena, um episódio, uma obra inteira, um assunto e até palavras às vezes, tentando dissecar tudo, cena a cena. Agora vamos ao episódio 14 sobre... E One Piece vai acabar não? Primeiramente, uma coisa que precisa ser dita. Eu vou ignorar nesse episódio todos os fatores de mercado, porque, obviamente, se continua sendo publicado é porque vende. Não chega muito aqui no Brasil de One Piece ser uma coisa gigantesca, de ser uma coisa muito grande, porque no Japão o One Piece é muito maior. O One Piece, tirando alguns anos especiais como 2019 ou 2020, eu não lembro agora, que o ano que teve o boom de Kimetsu, tirando esses anos que são as exceções, One Piece sempre era o mangá mais vendido do Japão, porque no Japão o One Piece é gigantesco. É uma coisa que infelizmente acaba não chegando aqui. Eu queria que o One Piece fosse maior por aqui. Ele já tem um fandom grande, só que não é tão grande quanto poderia ser. A maioria das pessoas só sabe do que se trata e faz piada com ser muito grande e ter um pirata que estica. Eu sei, é triste. Mas enfim, ignorando os fatores econômicos, eu quero explicar agora primeiramente do que se trata One Piece. One Piece é sobre Monkey D. Luffy e, na realidade, One Piece é sobre o mundo, a partir dos olhos, mais ou menos, da tripulação de Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy é um adolescente adulto, ele deve ter entre uns 17 ou 20 anos, eu não lembro certinho agora, que o desejo de vida dele é encontrar o lendário tesouro One Piece. Gold Roger foi o rei dos piratas. Ele foi condecorado por esse título pela Marinha, eu acho, ou foi o próprio governo mundial que deu esse título para ele. Mas ele era o rei dos piratas. Ele era o pirata que nenhum dos outros piratas queria mexer, nem a Marinha queria mexer. Ele era o pica-grossa do grupinho. Mas ele acabou sendo preso pela Marinha. Na realidade ele se entregou. Mas enfim, ele foi preso pela Marinha e executado em praça pública. E nessa execução ele fez o lendário discurso de Gold Roger. Que esse discurso é o que tem na abertura. Que é ele falando sobre os tesouros dele. E que ele deixou isso escondido em algum lugar da Grand Line. E que mandou as pessoas irem buscar. E quando ele contou pro mundo inteiro sobre esse lendário tesouro e que supostamente esse tesouro guardaria todas as coisas que o mundo tem a oferecer, as pessoas se jogaram aos mares para conseguir encontrar esse lendário tesouro. A ambição de encontrar o tesouro e se tornar o novo rei dos piratas lançou as multidões aos mares, criando a grande era dos piratas. E Luffy, um pouco atrasado nessa onda, acaba também se jogando ao mar. Ele pega um barquinho, pega um barril e se joga no mar. E o desejo de Luffy é encontrar o One Piece e se tornar o rei dos piratas, que é uma coisa que ele grita a série inteira, que talvez valha um episódio sobre a força que eu quero ser o rei dos piratas acaba tomando dentro da história, só que é um pensamento muito vago que eu tenho ainda. Talvez algum dia vire um episódio. Mas enfim, a história vai se desenrolar com Luffy caminhando para trilhando o seu caminho para encontrar o One Piece, e nesse caminho encontrando as adversidades tanto dele próprio, como enfrentar pessoas cada vez mais poderosas, quanto dos tripulantes que ele vai chamando para o bando ao decorrer do tempo, que ele como capitão se coloca no lugar de defensor do bando. Então ele acaba tendo que resolver os problemas das outras pessoas. Não literalmente resolver os problemas, só que ele é forte o suficiente para conseguir descer na porrada a pessoa que tá causando problema para outra pessoa que ele tem interesse. Tipo o arco da Nami. Ele precisa da Nami para poder navegar. Então ele desce porrada no Arlong. Faz sentido, não?
E que o Luffy, ele tem uma característica dele próprio que é literalmente única no mundo inteiro, que o corpo do Luffy possui as propriedades de borracha. Então ele é imune a tiros e estica. Exatamente, o One Piece é sobre um pirata que estica. Tá bom, que isso é outro ponto que eu preciso dar aqui. O mundo de One Piece é muito grande. Grande ao ponto de um pirata que estica não ser estranho, porque dentro desse gigantesco mundo existem as misteriosas Akuma no Mi. Akuma significa demônio e Mi significa fruta. Eu tô chutando por cima, porque todas as frutas chamam a coisa que ela é e no Mi. Então, no Mi deve ser fruta. Ou no deve ser do e Mi fruta. Enfim, Akuma no Mi são as frutas do diabo, que elas são únicas no mundo e dão às pessoas que as consomem as capacidades de fazer com seu corpo coisas que o corpo normalmente não faria, como possuir as propriedades de borracha ou liberar chamas, se transformar em bolinho de arroz, controlar almas, tipo, coisas muito absurdas que desde o primeiro capítulo ele vai trabalhando isso, do mundo ser um mundo estranho, mas um mundo grande o suficiente para portar essas coisas. E quando eu digo que o mundo é grande, eu digo em sentido metafórico de o mundo ser grandioso e de ser grande geograficamente falando e de informativamente falando. Ele é cheio de minúcias que você tem que prestar atenção para conseguir progredir dentro da história. Por exemplo, é muito importante dentro da história a colocação dos mares e a relação que os mares têm entre eles. Por exemplo, o nosso querido Luffy vem do East Blue, ele vem dos mares do leste, que curiosamente é o lugar perfeito para ele conseguir sair e entrar diretamente na Grand Line, que a Grand Line é um outro oceano que fica no meio entre outros dois oceanos, que eu acho que é o North Blue e o West Blue, eu não tenho certeza. E para entrar na Grand Line, ele tem que passar na montanha reversa, porque é impossível para navios normais entrar diretamente na Grand Line, porque entre a Grand Line e os outros mares existe um mar extremamente estranho que se chama Calm Bath. É alguma coisa por aí. O Calm Bath é um mar que simplesmente não existem acontecimentos que fazem os navios andarem. Por exemplo, lá dentro do Calm Bath não existe maré, não existe ondas, não existe vento. Então é quase que impossível. E ele ainda é povoado por Rei dos Mares, que são criaturas monstruosas que vivem dentro das águas. Então é quase que impossível para navios normais conseguirem navegar lá por dentro. Então a única maneira de entrar na Grand Line é pela montanha reversa. E a montanha reversa é uma montanha que a água sobe, ela faz um chafariz na ponta, e a partir desse chafariz você pode descer para dentro da Grand Line. Tá bom. E o mundo de One Piece, ele é propositalmente e ele é pensado para uma jornada, porque não tem como você pular etapas dessa jornada. A partir do momento que você entra na Grand Line, você tem que adquirir um log pose. O log pose são bússolas que não apontam para o norte, ela aponta para a próxima ilha que você tem que ir. E a partir do momento que ela traça uma rota, ela vai para a próxima ilha dessa rota. E tem várias rotas dentro da Grand Line. E isso faz com que as pessoas tenham que sempre fazer uma jornada, que você tem que atravessar todas as ilhas da Grand Line, chegar na Red Line, que a Red Line é uma extensão de terra que bloqueia a Grand Line. É como se tivesse uma parede zona no meio do mar que você tem que passar por baixo,
que aí vai pro arco dos tritões, que eles têm que cobrir o barco com a bolha, descer e subir do outro lado, já que você não pode passar por cima. Que depois que eles passam por baixo, você entra no novo mundo. E no novo mundo, você tem o mesmo esquema das rotas. O log pose escolhe uma das rotas, você é obrigado a seguir essa rota. E depois de todas essas ilhas, em algum lugar lá no final, está o One Piece. O que meio que obriga as pessoas a passarem por um caminho muito longo para tentar chegar em algum lugar que ninguém sabe ao certo onde é. Ok, tá bom, eu entendi que esse é um mundo que propositalmente causa o efeito de aventura. O efeito de aventura vai fazer com que ele tenha de passar por uma jornada gigantesca, muito longa e épica para conseguir alcançar as coisas que ele deseja. Mas não é isso que justifica One Piece ser grande, porque a complexidade da jornada não tem muito a ver com... Na realidade tem um pouquinho a ver com isso, só que não é uma justificativa boa, porque você ainda pode escrever uma história muito boa que é simples, que aliás já tem um episódio aqui sobre isso. O que faz com que o One Piece, dentro dele mesmo, se obrigue a ser longo, é o próprio mundo e as regras do mundo. Que isso chama, dentro de narrativa, verossimilhança. Verossimilhança é a capacidade que uma história tem de parecer verdade. Vamos esmiuçar isso. Primeiramente, parecer verdade não é sobre parecer real. Parecer real é uma característica que a história usa para fazer com que você crie um laço mais forte dependendo do acontecimento. O que, por exemplo, o Luffy começa no East Blue, ele começa nos mares do leste, o que é uma coisa completamente associável para as pessoas que não vivem no mundo de One Piece, que somos eu e você, eu espero. Isso é uma coisa associável que faz com que você perceba mais facilmente que aquele mundo é crível. E esse parecer real, nesse momento, cria esse efeito de conexão mais instantânea, que ele vai dando as exemplificações cada vez mais ficcionais que não quebra sua suspensão de descrença. Que, aliás, suspensão de descrença tem um dicionário narrativo sobre isso, caso você queira ver. Que nesse mesmo dicionário narrativo sobre suspensão de descrença, eu falo sobre verossimilhança. Que, então, se você quiser ter a patada inteira de uma vez, você vai ver lá. Que isso é uma coisa que você meio que se obriga a usar. Porque toda vez que você está escrevendo alguma coisa, você está manipulando memórias. Porque todas as pessoas meio que têm uma ideia de o que é um pirata. Então, quando você diz que é uma história sobre pirata, automaticamente você cria uma ideia sobre aquela coisa. Pode ser uma ideia errônea, na maioria das vezes vai ser, só que você cria uma ideia. E esses criar ideia é o que faz com que a história possa existir. Por exemplo, se eu descrevo um personagem dizendo que ele é alto, ele é moreno, usa um óculos escuro e um terno. Como que você imagina essa pessoa? Ok, eu dei características sobre como essa pessoa é, só que essas características ainda são vagas. Você vai buscar na sua mente, isso totalmente inconscientemente, o que essas características significam. Então, eu disse que ele é uma pessoa alta, então você automaticamente busca a característica de alta. Tá bom, ele é uma pessoa morena, então você busca a característica de morena. E assim você vai formando na sua cabeça como que aquela coisa é, que você tem que contar com a memória da pessoa para conseguir contar o que você precisa contar. Que é basicamente o que eu estava explicando sobre usar de memórias para empatizar com uma coisa de um jeito mais fácil. O que não é necessariamente o que verossimilhança quer dizer.
Então, se verossimilhança não é parecer real, o que é verossimilhança? Verossimilhança é a capacidade que uma história tem de parecer verdade. Como assim verdade? Eu comentei no episódio 4, eu acho, 3, no episódio 3, sobre Vikings e Rei dos Reis, o episódio 11 da temporada 6 da série Vikings. Eu comentei de uma coisa que eu chamei lá de as regras da história, porque todas as histórias, todos os mundos possuem regras, e essas regras ditam a realidade que aqueles personagens têm de enfrentar. E é essa realidade que a verossimilhança está falando, porque a partir das regras que o mundo oferece àqueles personagens, eles têm de agir e pensar e ter motivações a partir daquele mundo, porque se ele vive em um mundo X e não tem ações que correspondem àquele mundo, isso é uma coisa muito estranha. Tipo, imagina duas pessoas na Grécia conversando sobre Revolução Industrial. Você não vê essas coisas porque a Grécia deixou de existir, sei lá, 2000 anos antes da Revolução Industrial? E isso não é verossimilhante, porque duas pessoas conversando na Grécia são as regras. Você tem duas pessoas conversando na Grécia. Mas conversando sobre Revolução Industrial a partir das regras que eu dei, não faz sentido. Que é sobre isso que é porque o One Piece é longo. Aliás, aqui eu já estou entregando ouro. É porque o mundo é muito grande. E se o mundo fosse pequeno, qualquer outra pessoa já teria achado One Piece. Por que você acha em, sei lá, 1000 capítulos, o Luffy, que é um novato na pirataria, sei lá, ele tem 24 anos por aí, por que você acharia que o Luffy, um Zé Ninguém, que veio lá dos mares do leste, por motivo nenhum, iria encontrar o One Piece com facilidade? Ah, ele tem um chapéu do Rei dos Piratas? Não tem motivo nenhum, ele não vai achar assim tão fácil. Você tem, sei lá, o Barba Branca, a citação lá do início do vídeo. O Barba Branca, por muito tempo, foi reconhecido como a pessoa mais forte do mundo. Só para dar algum esclarecimento sobre a pessoa mais forte do mundo, ele é a pessoa que soca o ar e cria um terremoto. Que tipo, o terremoto não é, nossa, está tremendo. O terremoto é nível, tremeu as placas tectônicas e causou um tsunami. Barba Branca é o homem que agarra os céus com a mão, puxa para baixo e faz o nível do mar entrar em colapso. Algumas partes do mar sobem e outras descem. Ele faz ilhas inteiras desaparecerem. O Barba Branca por muito tempo foi a pessoa mais poderosa que existiu. E o Barba Branca não achou o One Piece. Ah, mas tá bom, o Barba Branca não queria tanto assim achar o One Piece, ele queria formar uma família. Tá bom, outra pessoa que quer encontrar o One Piece, Marshall D. Teach, o Barba Negra. O Barba Negra disse declaradamente várias vezes que o desejo da vida dele é encontrar o One Piece. Tá bom, vamos dar uma averiguada nos poderes dele. Marshall D. Teach é a única pessoa na face da Terra de One Piece, que possui o poder de duas Akuma no Mi. Ele possui a Akuma no Mi do Barba Branca, o que já torna ele muito poderoso, ou pelo menos tão poderoso quanto o Barba Branca. E ele tem a Akuma no Mi das sombras, que permite a ele controlar a gravidade, consumir coisas e anular os poderes de outras Akuma no Mi. E ele ainda possui um dos bandos mais poderosos que existem, com os maiores criminosos que já existiram. E ele não achou o One Piece. Tudo bem que o bando do Luffy tem
O bando do Luffy tem o seu brilho. O Luffy já fez e aconteceu muita coisa. Ele, sei lá, derrotou uns 3 Chichibukai, eu acho. Ele comprou briga com muita gente. Ele fugiu de Impel Down. Ele participou da Guerra dos Melhores, né? Guerra dos Melhores. Ele tem o Haki do Rei, ele tem um Akuma no Mi, ele controla bem Haki, ele tem um bando e uma mulher nesse bando que é a única pessoa no planeta que consegue ler os Real Poneglyphs. Ele tem seus brilhos, só que tem pessoas tão mais fortes que ele no mundo, e o mundo é tão gigantesco que é crível, é verossimilhante que em um mundo tão gigantesco e tão complexo, o Luffy não ache o One Piece tão facilmente, porque se ele achasse o One Piece tão facilmente, ele provavelmente não iria achar. Isso é estranho, porque se fosse pra ele achar fácil, alguém já teria achado e não haveria história. Então é bom que as coisas sejam complicadas. Nesse episódio eu comentei sobre algumas coisas que eu não domino tanto, como o mundo gigantesco de One Piece. Se você tem algum exemplo melhor para alguma coisa que eu falei aqui, por favor, escreva em algum lugar que der para escrever aí, ou me manda uma mensagem de áudio, dependendo da plataforma que você tiver, é bem fácil fazer isso. Então, eu acho que é isso. Obrigado por ouvir esse episódio. Eu ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar ele com algum amigo. E ficaria mais feliz ainda se você deixasse um comentário aqui dizendo o que você achou. É isso, amigos. Então, até a próxima cena.